Eu gostei dos 3 vinhos, eu adorei os 3 vinhos. Eu falei, não, tem mais gente, mas de repente sou só eu que gostei. Sim. É o meu gosto pessoal, mas vou começar a colocar esses vinhos em degustação às cegas de gente que não toma vinho brasileiro, vamos ver qual que é o efeito. Ia lá e ganhava, ia lá e ia muito bem, todo mundo começou a gostar. Eu falei, não, vinho é bom. Com certeza. Daí pra frente, naturalmente, a minha vida acabou virando pro vinho nacional. Então eu tomo vinho do mundo todo, mas a minha grande paixão é vinho brasileiro. E a gente percebe, né, que acompanha pelo Instagram, que é a tua missão divulgar de fato o vinho brasileiro, né? Porque realmente as pessoas têm esse estigma, né, Preconceito, de eu dizer acho. que produto nacional não é tão bom. Isso também não é só no vinho, né? Várias coisas as pessoas, Perfeito. né, têm essa Café, visão. o azeite de oliva, são coisas que agora estão vindo o O Brasil café se tá mostrando mudando. como um bom produtor, né? Então até se auxilia com o vinho. Né? Exatamente. E às vezes tem que começar um reconhecimento lá fora para aí ganhar prêmio internacional, para aí o brasileiro acordar e ver que o produto é bom. Exatamente. Tem algumas outras marcas que acabam lançando só lá fora para ter mais conhecimento aqui dentro. Exato. Olha que loucura isso. E é mesmo, exatamente. Uma questão interessante que a gente pode já perguntar, que essa pergunta foi a primeira que eu pensei, na verdade, né, quando a gente soube que ia ser você a capa. Quais são os principais desafios do vinho brasileiro, de forma geral, assim, tanto do consumidor e das vinícolas, né, que atuam aqui no país? Eu acho que, claro, fundamental passa por uma mudança de cultura do vinho como um alimento, como uma... Assim, você vai em Europa, Itália, Espanha, França, todo mundo toma vinho. Não tem uma refeição, é muito difícil você ver uma mesa que não tem uma garrafa de vinho acompanhando uma refeição. É claro que isso demora, isso vai levar tempo, eu entendo isso totalmente. Sei que a gente tem um monte de problema de taxa de impostos, de frete, de um monte de coisa. Eu acho que a gente pode melhorar muito nesse campo também. Mas eu ainda acho que o grande problema é o preconceito. Se você pega vinhos, às vezes, vou te dar um exemplo, o cara paga 400, 500 reais num vinho de Bordeaux, ou num vinho francês, ou num vinho espanhol, que é um vinho, não é um vinho top, mas chega aqui muito caro. Sim. E às vezes a gente tem vinhos aqui de 200, 300 reais que são superiores e o cara paga 500 reais de um vinho, entre aspas, mediano e não paga 250, 300 reais aqui num vinho top. Eu ainda acho que o grande problema é o preconceito. É contra isso que eu luto todo dia no Instagram. A gente também. E vocês também. É mostrar que o vinho bom não precisa ser caro, né? Exatamente. O vinho bom ele precisa ser bem feito e o enólogo traz muito disso. Então, não é só o dinheiro, né? A faixa que tá o vinho que faz ele ser bom ou ruim, né? A gente tem muita vinícola, assim como nem todo vinho brasileiro é ruim, nem todo vinho italiano é bom, né? Então, exatamente. A gente tem vinícolas boas e ruins em todo lugar. Em todo lugar do mundo. Eu tomei um Lorena outro dia, eu fiz uma live, tomei um Lorena. Sim. 18 reais o vinho, ele entrega exatamente o que eu queria. Que é o frescor, o que a Valorena entrega, um vinho super bem feito, super correto. Pra mim, então eu gosto de tomar o vinho de 16, 18 reais, gosto de tomar o Prosecco de 28 e gosto de tomar todos. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Falta um pouco entender que cada vinho tem a sua faixa etária e a sua, né, esse vinho é feito para esse público. Perfeito. Né, que nem o vinho em lata é feito para esse tipo de Exatamente, público, já ia o vinho puxar de rua de mesa é para esse. Exatamente. Não, mas a gente é meio que, eu sou meio que obrigada a provar todos os vinhos para levar pro público, né? A gente tem que falar, não, esse vinho, talvez você vai gostar desse vinho porque ele é assim, né? Se a gente não beber o vinho, a gente não vai poder falar sobre ele, né? Então a gente tem que degustar muito sobre tudo, assim, então... Show. E falando sobre o vinho em lata, tu acredita que o momento que a gente está vivendo no Brasil agora, tá surgindo várias marcas nacionais de vinho em lata, é uma tendência fortemente como o gin, né, tá sendo agora, que as pessoas estão consumindo muito gin, que antes não era tão consumido. Eu percebo muitas pessoas estão se interessando pelo vinho em lata e pessoas que não consomem o vinho tradicionalmente, né? Eu acho isso muito positivo, mas algumas pessoas também têm o preconceito, mas como disse a Flávia, públicos. Eu acho que tem totalmente o seu espaço um vinho em lata. E é justamente o bebedor de cerveja, por exemplo, que está acostumado a chegar no happy hour, chegar num barzinho, sentar, abrir uma cerveja sem compromisso, tem um vinho para ele também em lata, que se ele abrir um vinho em lata, talvez vai ter algum
tradicionalista do vinho que torço o nariz, é possível. Mas, gente, a gente está em 2020, diversidade está aí, cada um vai ter a sua tribo, cada um vai beber o vinho do jeito que você quiser. Eu sempre falo que tem espaço para todo mundo. Para quem quer virar um super especialista em vinho, para quem quer conhecer um pouco para poder entender melhor a bebida e melhorar a sua experiência, e para quem não quer estudar nada, não quer saber nada, quer só beber o seu vinho. Eu acho que tem que respeitar todo mundo, esse é o nosso caminho. Eu acho que o vinho em lata tem totalmente seu espaço. O mesmo acontece na cerveja, tipo, tem um público que bebe, sei lá, Brahma, Skol, que é a cerveja baratinha de mercado, e tem um público que vai beber a cerveja artesanal. E eles não brigam. Eles bebem cerveja. Eles bebem cerveja. Eles não brigam. Já no vinho tem essa coisa, né? Porque coloca um status. Tem que cair, né? Esse status tem que cair. Eu acho que o vinho em lata ele vai envolver o mesmo preconceito ali do screw cap, sabe? Então é o preconceito que às vezes o consumidor cria para não beber vinho, entendeu? Pode ser. Então, ou para não deixar o outro beber, porque vinho tu precisa da taça, tu precisa analisar. Não, tu não precisa, entendeu? Nem sempre. Nem então, sempre, é isso. Então, se quiser, pode. Pode, exato. Se é algo que tu faz questão, vai se sentir bem fazendo dessa forma, faz dessa forma, mas não precisa ser assim. Exatamente. Sabe? E passar para os outros que tem que ser assim, tu tá criando barreiras. Né? Exatamente. O que é preconceito, né? É um medo que você tem por causa da falta de informação. Então, se você começa a conhecer, você pode até não gostar, mas eu acho muito pouco provável, com tantas opções de vinho em lata que a gente vai ter, você não gostar de nenhuma, de nada. Todo mundo que faz vinho em lata faz vinho ruim. Então, é isso que eu falo. Eu não peço, não só para o vinho em lata, como a gente está falando de vinho brasileiro, eu não peço pena, eu peço uma chance. Experimenta. Você pode até não gostar no final da experiência, pode até não gostar. Sim. Mas experimenta. Eu duvido. Eu também duvido. Eu sempre falo isso. Em algum lugar tem um vinho que é a sua cara. Exato. E vinho em lata ele é muito mais barato também. Não vai ser o investimento jogado fora. Se não gostou, bom, paciência. Tu gostou? Exatamente. Poucos reais. E agora, então, tu também está dando cursos, né? Onde acontecem esses cursos? Para que público ele se destina? Conta um pouquinho pra gente. O curso, na verdade, e o Instagram cresceu muito em função disso, eu sempre tive vontade de dar um curso que eu gostaria de ter feito quando eu comecei a estudar. Então existe uma margem, existe um abismo entre as pessoas que não tomam vinho ou estão começando a tomar vinho e quem já toma vinho há muito tempo. As pessoas que não tomam vinho ou tomam há pouco tempo acham que precisa saber muito para poder tomar vinho e não necessariamente como a gente está falando aqui. A página Choro da Videira cresceu nesse sentido, de eu poder dar informação que eu tive dificuldade de achar quando eu comecei. Então eu li alguns termos, maceração, todo mundo falava da maceração, falava do bendito do mosto. Eu falava, gente, o que é isso? Que ninguém me explica que esse mosto está em todo lugar, essa maceração está em todo lugar, ninguém me conta o que é isso. E aí eu fuçava, quando eu entendia, eu ia para o Instagram e colocava. E os cursos é muito disso. Então a minha ideia, claro, a gente está começando agora com um curso para iniciante, com um curso online, estou rodando com a Concept. Eu acho que tem uma vasta possibilidade online de levar o vinho para lugares. Isso é que a rede social mudou muito essa relação, está mudando essa relação das pessoas com vinho, levar vinho para o Brasil inteiro. Pessoas que não tinham como ter contato com o curso de vinho, online pode não ser a opção ideal, perfeita, mas eu acho que a melhor opção para quem está num canto do Brasil aí que não tinha antes acesso ao vinho, agora tem. Com certeza. Acho que é interessante falar um pouco sobre o curso de vocês, aqueles que vocês ministram, que tem agora várias datas agendadas, né, Lizzy? Isso, né? O teu vinho é a tua preferência de uvas? Como é que é? Não, as minhas uvas prediletas, a tinta é Petit Verdot e a branca é a Riesling. São as minhas grandes paixões. Eu amo. Quando eu tinha 1000 seguidores, o pessoal da Enos me procurou, queria que eu avaliasse um vinho deles. Eu falei, olha, vocês estão enganados de pessoa, acho que não sou eu. Tinha 1000 seguidores assim, tipo, nem a minha família seguia, né? Aí eu tomei o vinho, era um Taná, produzido pelo Felipe Beber, e eu amei o Taná, e fiz um post. A gente manteve contato, e aí nós temos uma história muito legal, que o dono era morador de rua, uma história bacana pra gente fazer depois, viu? Muito legal.
E tomei o vinho, a gente manteve um contato. Quando eu fiz 20 mil seguidores, eles me chamaram, falaram assim, ó, prova todos os nossos vinhos, vê qual que você gosta mais. Aí eu provei e falei, eu gosto desse, eu nem sabia o que era. Falei assim, esse é o Malbec, você topa assinar esse rótulo? Eu falei, pô, lógico. E aí surgiu o Reserva, como não? Aí surgiu o Reserva do Choro, que foi essa parceria com a Enos. Agora a gente lançou a segunda edição assim, do Reserva do Choro, que é Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot e Marcelin com Taná. E ainda alguns vinhos que eu vou lançar com a Lídio Carrara. 3 vinhos que a gente vai lançar com a Lídio Carrara. Tu acompanha aí a produção desses vinhos? Acompanha a produção do Pitaco. Legal. Tanto que o ideal é, o que eu falei pro Felipe assim, Felipe, eu quero para comemorar 50 mil seguidores. Aí eu falei, eu quero 50% Taná, 50% Marcelin. Só que faltou combinar com o enólogo, né? Aí o Felipe falou, olha, eu consigo fazer Marcelin e Taná, mas 50-50 não vai ficar legal. Quer dizer, eu falei, não, beleza. É que nem o vinho que o enólogo faz pra si e o que ele faz pra vender. Exatamente. Tem que pensar pra vender. Ainda bem que o Felipe não seguiu na orientação. É verdade. Para levar o vinho para todo mundo. Porque isso é uma coisa que eu estou tão empolgado com esse negócio do clube, porque a gente vai fazer degustação com a pessoa lá, eu vou dividir a tela e quem está tomando o mesmo vinho que eu vai entrar e degustar junto comigo. Esse show. Eu acho muito legal. Aí a pessoa pode falar, não gostei. Pode. E aí eu vou falar por que eu gostei, ela pode falar por que ela não gostou. E às vezes a gente vai levando, eu quero levar vinho brasileiro para o Brasil todo. Eu acho que o brasileiro merece conhecer o seu vinho. Porque eu sempre brinco, eu falo, hashtag amo o vinho brasileiro, e amo porque é bom, não é porque é brasileiro, não é porque é bom. E a galera não conhece. E isso eu estou empolgadíssimo, eu sou empolgado. Eu surtado, eu brinco que eu surtado eu sou imbatível. Até acho que faz uma ligação com isso, né? O que mais te encanta nesse universo do vinho, né? De forma geral, assim, o que te faz acordar e querer fazer esse trabalho, sabe? De divulgar o vinho, de levar para as pessoas? Eu dei aula há muitos anos de ultrassom vascular, que é a minha especialidade. Então, eu sempre gostei de responder qualquer tipo de pergunta. Eu recebo algumas perguntas, eu recebo até hoje, qual é a diferença de vinho branco e vinho tinto? Você, assim, estuda há muito tempo, tem uma galera que tá muito... Tu perde o que é básico às vezes, né? Exatamente. Tipo, claro, pra mim isso é básico. Exatamente. Aí eu pego, explico direitinho, tudo de novo, ó, vinho tinto, você vinifica com a casca, o vinho branco. Geralmente você tira a casca, a pessoa fala, então posso fazer... Aí eu pergunto, você acha que eu posso fazer um vinho branco de uma uva tinta? Aí a pessoa pensa e fala assim, se você tirar a casca, pode. Tá feita a missão, entendeu? Sim. Então o que me encanta é a possibilidade de acolher todo mundo sem nenhum tipo de pré-julgamento. Porque é o que eu gostaria de ter recebido quando eu comecei a estudar. E é isso que eu tento passar para as pessoas. E é difícil estudar o vinho, né? É difícil chegar a algumas coisas, né? Então quando tem alguém que pode te ajudar... Nossa, sente até um alívio, né? Poxa, isso. Que bom! Exatamente. Imagina se eu faço... Obviamente, eu não lembro o que eu perguntei pro Jorge, mas eu devo ter feito umas perguntas absolutamente cretinas. Ele respondeu todas, com toda a paciência do mundo. Se ele tivesse, naquele momento, sido snob comigo, eu acho que não estaríamos falando da página Choro da Videira hoje. Sim, tu começa a ficar meio, né? Tipo, não tá dando, vou desistir, vou partir pra outra. Exatamente. E eu contei isso pro Jorge, falei isso pra ele, ele falou, não tinha noção nem de perto que tinha tido esse impacto em você. Então eu tenho 2 garrafas autografadas dele, do Pintas, sim, que eu não vou tomar. Mentira, eu vou tomar. Em alguma data especial. Uma data especial. Mas ele ficou todo emocionado quando ele soube. Sim. Ele e a Sandra Tavares, que é a esposa dele, ele ficou todo emocionado. Ele falou, não tinha noção que eu tinha tido esse impacto em você. Eu falei, Jorge, teve em mim e o efeito dominó em muita gente. E é isso que você está falando. Esse é o objetivo do vinho. O vinho não é para elitizar, o vinho é justamente qualquer foto, qualquer quadro, qualquer vídeo. O vinho está aí para agregar, para juntar, para unir as pessoas em torno de um objetivo comum. O vinho une tribos diferentes, pessoas que por religião, por política, por futebol, por qualquer coisa, nunca conversariam numa mesa com uma taça de vinho. Elas vão conversar e vão esquecer que são tão diferentes e vão focar no positivo de cada uma. Isso que eu acho legal.
está gravando, muito bem. Tô na alma única do meu queridíssimo amigo, meu queridíssimo Papi, Márcio Brandelli. Que lugar top no mundo, espetacular isso aqui, espetacular, sensacional.